Boa noite. Sexta edição da Conferência Internacional do Petróleo e Gás arranca em Luanda, com foco no aumento da produção e na aposta do capital humano. Condições sociais no Lobito preocupa moradores. Cidade completa 112 anos de existência. Setembro Amarelo alerta para os cuidados com a saúde mental. Afrobasket Sub-16, Angola estreia em grande ao derrotar o Ruanda. Estas e outras para ver agora no Girassol Jornal. Uma vez mais, boa noite. A Avenida Pedro de Castro Vanduna, em Loi, registrou nesta manhã um atropelamento que resultou na fratura da perna de uma mulher que se fazia acompanhar com os seus 2 filhos. O atropelamento aconteceu a poucos metros de uma pedonal. Ela é uma mãe e carregava consigo os seus 2 filhos com o objetivo de atravessar a via, mas não foi pela pedonal e pelo azar do destino. A cidadã foi atropelada, que resultou na fratura de um dos seus membros, porém os menores saíram ilesos. Este incidente ocorreu no período matinal desta quarta-feira, na Avenida Pedro de Castro Vanduna, em Loi, no município de Quilambaquiache. Eu vi quando a moça estava ao lado da beira da estrada. Nós não soubemos se ela podia atravessar. Não era só ela, eram 2 moços, mais um senhor que estava lá. Então, logo que chamaram água, eu fui para ir buscar água. Para mim, atendendo no carro, de repente senti uma coisa que gritou pum! O carro passou, só dei conta do carro, não dei conta da moto. Mas depois ela gritou, ai minha mãe. Quando eu viro atrás, vejo ela no chão com 2 crianças, uma nas costas e uma no colo, o moço deitado, a moto também deitado. Normalmente estamos a apreciar sempre esse tipo de presenciar esse tipo de caso. Principalmente aqui na Avenida Pedro de Castro Vanduna, Loi, debaixo da pedonal do Quintrão do Pedro. Há mais jovens, nesse caso, no gênero feminino, atravessar debaixo da pedonal. E não sabemos se é a pressa das mulheres, né? Nesse caso, em vez de usarem a pedonal, né? Preferem atravessar a estrada. Ainda mais não tendo a maior precaução, nesse caso. Porque nós sabemos muitas das vezes que onde não há sinal de passadeira, nós devemos redobrar a nossa atenção. E nesse caso, muitas das vezes não acontece com a nossa jovem, com a nossa sociedade, principalmente a nossa juventude. As testemunhas confirmam que a mulher sofreu uma fratura na perna, porém, os filhos não tiveram nenhum ferimento. E a senhora estava a atravessar a estrada por baixo da pedonal. O motoqueiro que vinha mesmo em alta velocidade. Quando ele notou que tem alguém a atravessar, ele tenta reduzir, mas por detrás dele vem um quadradinho. E assim que vem um quadradinho, ele tenta travar, o quadradinho bate na traseira da moto dele. Naquele momento a moto gira e bate na senhora com a parte de trás. A partir daqui das pernas, a senhora gira. Não feriu todo o corpo, mas partiu a perna. Partiu mesmo a perna. Vai ser mesmo botada. Segundo os munícipes desta circunscrição, este tipo de ocorrência é frequente naquela avenida, o que levanta preocupações sobre a segurança rodoviária no local. Tem sido recorrente cá nesse local os atropelamentos, porque as pessoas estão sempre com pressa e optam sempre por passar debaixo da pedonal. Tem sido recorrente. Só no final do mês passado, mês de agosto, aconteceu mesmo também aqui um acidente por volta das 19 para as 20 horas. Foi mesmo também um ocorrido assim, mas aquele foi um senhor que lhe pancaram num carro. Aqui não perdeu a vida, aqui tem sempre esse acidente do gênero. Se nós nos apegarmos ao artigo 125 do Código de Estrada, que exige velocidade moderada, no caso que passa a repetição, ele vai precisamente alertar ao seguinte: a aproximação de passagens assinaladas na faixa de rodagem, a aproximação de escolas, hospitais, creches, localidades ou vias marginalizadas, e vai falar também dos túneis e passagens de nível. Isso para dizer o quê? Que a condução ela deve ser adequada, nós temos estado a aconselhar a isto. É por isso a condução defensiva é aquela condução que vai prever comportamentos negativos também de outros intervenientes da via pública. Outros intervenientes não são só os automobilistas, os peões também. Então, nestes casos, quando há um atropelamento, no nosso ordenamento a culpa ainda é mesmo, será especificamente do condutor, porque o bem-vida será sempre o bem maior. E desde já apelarem aos peões, como temos feito, e aos automobilistas
para essa questão da condução defensiva, para evitar estas situações. Após ter sido mostrado aqui na Rede Girassol o caso dos quadrigêmeos, ganhou uma nova viragem. A jovem de 24 anos, desempregada e abandonada pelo pai dos seus 4 filhos e que enfrenta várias dificuldades para o sustento dos pequenos, beneficiou de produtos alimentares. Amor, uma pequena palavra, mas que carrega tantos significados. Um sentimento que nutre a jovem Júlia, de 24 anos, moradora no município de Cacoaco, província de Luanda. Abençoada com quadrigêmeos, ou seja, com 4 filhos. Os pequenos, Marisa, Francisco, Emília e Elisandro, nasceram no Hospital Geral de Malange em maio deste ano. Com um sorriso no rosto, a jovem conta que a vida dos seus filhos mudou a sua rotina. Durante a gestação não soube que deveria ter 4, só soube que deveria ser 3 trigêmeos. Fiquei mesmo assustada porque só sabia que deveriam ser 3. Depois, daí o doutor disse que não, tem mais um. Tirou que disse que é um rapaz. Fiquei assustada, mas também fiquei alegre ao mesmo tempo. Eu me alegro muito por Deus me abençoar com 4 bebês que fez mudar a minha vida. É nestas condições que vive a jovem Júlia Sambongo, de 24 anos, desempregada e sem apoio do pai dos seus 4 filhos. A mulher enfrenta várias dificuldades, desde a falta de alimentação até mesmo de roupinhas para os seus pequenos. Entretanto, o grito de Júlia soou alto e a resposta chegou. Eu preciso mesmo realmente de uma residência para mim poder viver com meus filhos e um emprego também para poder ajudar com as despesas dos bebês, alimentação, roupa dos bebês. Apoio institucional e trazer alguns bens que vão mitigar parte das necessidades que essa família de facto enfrenta. Entendemos que o repto deve ser lançado aqui no âmbito da responsabilidade social de todos, porque a solidariedade chama a todos, não é? No sentido de nós apoiarmos naquilo que for possível. Nesse caso, como pai, e sabe que teve um relacionamento com a senhora, então tem que vir até as consequências e ajudá-la a cuidar dos bebês, porque só um já é difícil, imagina 4, não é? Eles têm necessidade de quase tudo. Nós hoje o INAC trouxemos leite, fraldas e algum kit de cesta básica para também ajudar a mãe a se alimentar. Entretanto, não é suficiente. Com lágrimas nos olhos, a família agradeceu o gesto. Porque eu já não vou aguentar suportar mesmo esses bebês. A geração que está sempre à nossa frente. Muito obrigado mesmo. Já decorremos bastante, já pedimos bastante ajuda. Saímos de Malange para aqui, pedir ajuda. Algumas pessoas se beneficiaram do nosso pedido de socorro, ganharam dinheiro no nosso esforço, mas eu agradeço de coração. A Rede Girassol, pelo esforço, ela fez muito para mim, pela minha família, pelos meus filhos. Muito obrigada de coração. Ao telefone, contactamos o pai dos quadrigêmeos, que alega não ter condições para apoiar os bebês. Não estaria a mentir, vocês não têm mesmo, é a verdade. Eu ainda estou a me preparar, porque eu ainda não tenho nada em mão por enquanto, e então tenho que preparar um pouquinho, senão não dá certo. A situação da fuga à paternidade continua a liderar as estatísticas dos casos que chegam ao Instituto Nacional da Criança. A situação preocupa a instituição ligada à criança. Nós, enquanto instituição, vamos acompanhar tanto o crescimento das crianças, vamos dar o suporte para as nossas unidades hospitalares, dar o apoio que é necessário. Há uma das crianças que está com uma deficiência na perna, fruto do parto, e nós prestaremos todo o nosso apoio para que esta criança seja recuperada. Nós vamos fazer todas as diligências possíveis no sentido de podermos notificar o jovem. Luanda continua assim a liderar os casos de fuga à paternidade, também por várias razões, né? Seguindo-se depois da província de
de Benguela. E é este apelo que nós deixamos a todos, a sociedade no geral, para que ninguém paute por estas práticas de fuga à paternidade, porque na verdade é crime. A história dos quadrigêmeos ganhou uma nova viragem ao receberem vários bens que vão suprir algumas necessidades que a família enfrenta diariamente. O governador provincial de Benguela afirmou que o município do Lubito ocupa um lugar de destaque no país ao fazer menção às importantes infraestruturas que fazem o mosaico económico de Angola. A par desta nota, os munícipes mostram-se preocupados com a ausência de serviços sociais nos 112 anos de existência do município, celebrado nesta terça-feira. A situação do saneamento básico, atrelada à falta de limpeza nas valas de drenagem, o déficit na distribuição da água potável, bem como a falta de salas de aulas, são, entre outras, as preocupações levantadas pelos munícipes do Lubito, que nesta terça-feira celebrou 112 anos de existência. O setor a ser melhorado cá, na minha opinião, está mais relacionado com o saneamento básico e a questão das escolas. Nós temos muito poucas escolas e a questão do saneamento básico não é dos melhores que estamos a enfrentar por enquanto. É os mesmos bairros da Zona Alta onde a água não bombeia. Se a água não bombeia, não é? Temos um amontoado de lixo. O que é que a gente espera depois? Doenças. O município do Lubito é conhecido também como a Sala de Visitas de Angola, realidade que já não é visível nos dias de hoje, tal como afirmam os munícipes. As preocupações são tantas, né? Porque o município esteve muito em baixa, sendo Sala de Visitas de Angola, ficou em algumas partes deterioradas. Então, neste preciso momento, segundo o projeto que nós ouvimos aqui por Sua Excelência, Senhor Governador Provincial, acredito que o Lubito voltará a ser mãe das cidades de Angola, porque muita coisa boa será melhor para os munícipes daqui para frente, acredito eu. No ato das festividades que teve lugar no átrio da administração municipal, com presença de várias individualidades, o governador provincial de Benguela destacou a importância do município para o país. A existência nesta cidade do Lubito, do Porto do Lubito e do Caminho de Ferro de Benguela dá à mesma um grande fator de distinção em relação a outros municípios do país. O Corredor do Lubito é uma plataforma que vai facilitar a exportação de produtos agrícolas e outros, ajudando os nossos produtores de bens e serviços a vender os seus produtos mais facilmente no mercado regional, no mercado continental e mesmo no mercado internacional. Ecos dos 112 anos de existência do município do Lubito, celebrado nesta terça-feira. Os moradores do bairro Alto Acongo, no município do Lubito, estão preocupados com a carência dos serviços básicos, como a água potável, energia elétrica e, principalmente, as vias de acesso. No dia do aniversário da cidade de Lubito, a zona ganhou uma lavandaria comunitária. Aqui neste bairro falta de tudo um pouco. Localizada na zona mais alta da cidade ferroportuária do Lubito, o bairro do Alto Acongo é um dos bairros emergentes que carece de serviços básicos, como é o caso da água potável e energia elétrica, tal como relatam os moradores, a reportagem da rede Girassol. A principal dificuldade é a energia e o transporte, principalmente o transporte é muito difícil, e a energia mesmo, e sabendo que a nossa energia aqui a gato é tão fraca que até a não arranca, não conseguimos conservar nada. E a energia é uma que serve para carregar o telefone e assistir. Caso mesmo, essa dificuldade. E a estrada mesmo. E a água também é outra dificuldade que nós temos aqui no bairro. Aqui ao Caçá pode ser 300, 400 kwanza. Agora você saindo da escola por volta das 18 horas, você pode chegar a pagar até 1000 kwanza. É muito difícil isso. Acesso à via é mesmo uma dificuldade grande. Postos médicos, mais postos de segurança, postos policiais ou mais policiais no nosso destacamento. Precisamos de mais
salas de aula na nossa escola que temos, que agora vamos ter a 7ª classe, então gostaríamos que aumentassem mais. No dia de mais um aniversário da cidade, o governador e sua comitiva esteve no bairro do Alto Acongo, onde fez promessas de trazer os principais serviços básicos em falta no referido bairro. Muitos troços de estradas vão ser asfaltados, mercados vão ser construídos, iluminação que vai ser feita aqui neste bairro, postos médicos vão ser reabilitados, água é um projeto que já está a decorrer e que gradualmente a água vai chegar aqui. Portanto, aqui nessa zona alta da cidade de Lubito vai ser beneficiada com o projeto de água que está a decorrer em toda a província para o litoral da província. Moradores do bairro Alto Acongo, no município de Lubito, e as preocupações dos cidadãos quanto à falta de água potável, energia elétrica e vias de acesso. 6ª Conferência Internacional do Petróleo e Gás. O Presidente da República reitera o papel do setor petrolífero na criação de emprego aos jovens angolanos. Em destaque. E arranca em todo o país de 5 a 7 de setembro a campanha nacional de vacinação contra pólio. A campanha, promovida pelo Ministério da Saúde, vai permitir imunizar mais de 7.000 crianças dos 0 aos 5 anos. Junta-se a nós a doutora Claudete Francisco, é especialista em vigilância epidemiológica de prevenção de vacinas. Doutora, boa noite e bem-vinda ao Girassol Jornal. Boa noite, muito obrigada pelo convite formulado. Muito bem. Doutora, para já, quais são os objetivos desta campanha e as metas nesta terceira fase? Ok. Os objetivos desta campanha é vacinar, como eu disse, mais de 7 milhões de crianças menores de 5 anos. Queremos reforçar a imunidade das nossas crianças menores de 5 anos por conta do vírus que estava a circular. Fizemos a primeira dose a ronda passada, agora vamos fazer a segunda dose em todo o país e queremos que todas as crianças menores de 5 anos que estejam no território angolano sejam vacinadas com a vacina contra a pólio. Quantas crianças, ou seja, quantas equipas de vacinação estão distribuídas pelas províncias do país para garantir a cobertura de vacinação a todas as crianças de Angola? Ok. Dizer que estão envolvidos mais de 56 mil pessoas diretamente envolvidos na campanha de vacinação, além dos líderes comunitários, dos administradores municipais, as pessoas envolvidas diretamente, temos 56 mil, e as equipas de vacinação temos mais de 143 mil equipas de vacinação. Temos 143 vacinadores, registradores, mobilizadores, temos também supervisores de equipas, temos equipa técnica municipal de todos os municípios do país, temos equipa técnica provincial, temos logísticos também espalhados nas diferentes províncias do nosso país e municípios, e temos também assessores nacionais. Os assessores nacionais, pessoal do nível central, tanto do Ministério da Saúde como dos parceiros que apoiam a referida atividade, especificamente a OMS, a Unicef. Quando se fala na distribuição do pessoal para fazer a campanha de vacinação, há sempre aquelas zonas recônditas onde se tem dificuldade para que o vacinador chegue e também essas crianças possam ser vacinadas. Qual é a estratégia do MINSA para alcançar estas crianças? Ok. Dizer que antes da implementação da campanha de vacinação, a equipa já começou a trabalhar há bastante tempo, elaborado um macroplano. O macroplano é um plano onde constam todas as atividades que devem ser implementadas e todos os meios necessários para alcançar aquelas atividades. Em que há áreas que nós sabemos que
a viatura, por exemplo, o meio rolante deve ter alguma especificidade. Temos também áreas que precisa-se de alcançar com barcos. Então, tudo isto foi acautelado durante a macroplanificação que é feita, depois é atualizada a nível da província com os municípios, porque sabemos que cada município tem uma particularidade específica e então são adaptados de acordo com esta particularidade. Qual é o quadro atual da poliomielite em Angola, se comparado aos outros países da África Austral? Ok, dizer que o quadro atual da poliomielite em Angola, o vírus da polio é um vírus que não precisa de bilhete, passaporte para chegar. Então, pode ser levado por nós, podemos ser portadores assintomáticos, sem os sinais e sintomas de paralisia. O vírus também pode permanecer em águas paradas, não é? E as pessoas que não estão imunizadas contra a polio podem, então, contrair esta doença. Especificamente as crianças menores de 5 anos, pela forma de contágio, não é? Que é febre oral, principalmente. E, então, as nossas criancinhas não têm aqueles cuidados de higiene, não é? Se estiverem a brincar, elas recebem a bolacha, levam logo à boca. Então, este grupo é o mais vulnerável. E nós tivemos, este ano, tivemos os primeiros casos na província de Benguela. Estamos a falar de quantos casos, doutora? Dizer que 24 casos. Só em Benguela? Não, em Benguela não. Ou no total? Nós tivemos casos em Benguela, Uambo, Ubié, Cubango, não é? E então, nós não queremos que o vírus continue a propagar. Por isso é que estamos a implementar esta ronda de vacinação, estas rondas, que são de resposta a este vírus, este tipo de vírus que está a circular. É importante que todas as mães tenham a responsabilidade de vacinar as suas crianças com as primeiras doses, agora com esta segunda dose, para que a sua criança possa estar prevenida deste tipo de vírus. Porque nós, enquanto tivermos vírus em qualquer parte do mundo, então qualquer país, Angola é um dos países que não está isento de ter, então, sabemos que a movimentação de pessoas e bens, o vírus. O que precisamos é ter as nossas coberturas de vacinação no grupo-alvo, principalmente, que são as crianças menores de 5 anos, com boas coberturas, com boa imunidade, para que mesmo se tiver o vírus sai sem fazer nenhum efeito e morre. Agora, uma vez que esta é já a terceira fase, não é, da campanha de vacinação, qual é o balanço que se pode fazer ao longo desta jornada comparado com as fases anteriores, no caso? Ok, dizer que esta nacional é a segunda fase. Começou-se, não é? Primeiro vacinou-se todos os municípios de Benguela, e na ronda passada vimos que vacinamos as outras províncias todas, não é? A ronda 1. E agora a ronda 2 vamos vacinar todas as províncias e todos os municípios novamente. Dizer que é um desafio, não é? A primeira ronda, principalmente, foi um desafio. Foi a primeira campanha nacional de vacinação que foi implementada com a nova divisão política administrativa. E então, mesmo no bairro, há pessoas que daqui para lá pertencem a outro município, a outra província. E então, tivemos que fazer certos ajustes na ronda passada para estarmos, então, mais próximo daquilo que é a nossa população-alvo. Então, já se pode dizer que está a ser possível controlar a circulação do poliovírus tipo 2? Está a ser possível, sim. Graças ao apoio de todos, não é? Quer dizer que nós devemos não só aderir às campanhas de vacinação, também devemos aderir à vacinação de rotina. Devemos aderir à vacinação de rotina, porque na vacinação de rotina nós temos também a vacina que protege contra a polio. Temos a vacina oral, mas também temos a vacina injetável,
queremos reforçar aqui as pessoas a levarem as suas crianças. Toda criança menor de 5 anos que não completou aquela dose que no nosso cartão está escrito IPV, que é a vacina da polio inativada, a vacina da polio injetável, deve então cumprir. Essa vacina é administrada ao 4º mês e ao 9º mês. Devemos garantir que todas as crianças menores de 5 anos, além desta campanha, devem estar então com o calendário de vacinação atualizado, cumprido, de acordo às recomendações. Doutora, obrigada por juntar-se a nós com estas informações e desejamos êxitos nesta campanha. Nós é que agradecemos, dizer que queremos que a informação seja divulgada mais amplamente para que não fique nenhuma outra mãe de fora, porque temos este período curto para vacinar, que é sexta, sábado e domingo, e depois o dia então que será anunciado para a repescagem. Não queremos que alguma mãe deixe o seu filho de fora que não seja vacinado. Vacinar é um ato de amor e nós amamos os nossos filhos, então devemos garantir que nossos filhos sejam vacinados. Está lançado o recado. Boa noite e até à próxima. Muito obrigada. E seguimos a informar, o país registrou uma redução de 5 casos da doença do sono se comparado ao ano passado. A informação foi avançada pelo dermatologista Luvualo Ngongala, afeta o Instituto de Combate de Controlo das Tripanossomíases de Angola, em exclusivo a Rede Girassol. Em 2025, o país registrou de janeiro até o mês em curso 5 casos de tripanossomiase, também conhecida como a doença do sono. Contrariamente ao ano passado, 2024, em que o país havia registrado cerca de 10 casos da doença do sono. A nossa estratégia é a criação ou a existência das equipes móveis de rastreio, em que nos deslocamos para as zonas endêmicas ou as regiões extremamente recônditas, onde nós fizemos o rastreio da população. Luvualo Ngongala destacou algumas regiões consideradas endêmicas e fala dos sintomas da doença. A província do Icolibengo, a província do Bengo, a província do Kwanza Sul, Kwanza Norte, a província do Uíge, Zaire, Malange e Cabinda. Toda manifestação de um quadro febril, isso é, paciente que apresentar febre, dor de cabeça persistente, fraqueza, dor no corpo e que é a primeira fase dessa doença, e alterações do ciclo do sono, vigília, quer dizer, está a dormir muito ou está a dormir pouco, essas alterações já vão surgindo na segunda fase da doença. Então, é mandatório que se faça então a pesquisa, ou seja, o diagnóstico da doença do sono precocemente na altura em que o paciente ainda apresenta os sinais, os sintomas da primeira fase. A mosca causadora da patologia atua como parasita que afeta gradualmente o sistema linfático e nervoso, pelo que, sem tratamento, pode ser fatal. Desde 2012, o governo angolano tem disponibilizado anualmente cerca de 500 milhões de kwanzas para a erradicação da doença no país. Especialistas alertam para o papel fundamental dos profissionais de saúde mental no ambiente escolar, especialmente no período de isolamento e mudanças sociais. Com o retorno das aulas em todo o país, a presença de psicólogos escolares representa desenvolvimento emocional e educacional dos estudantes. A volta à rotina escolar, embora esperada por muitos, pode ser um momento de ansiedade, insegurança e até sofrimento psíquico para crianças e adolescentes. Para o psicólogo Lucamba Joaquim, é de extrema importância que todas as escolas, de forma particular as públicas, devem ter um gabinete de psicologia justamente para identificar as dificuldades e atuar preventivamente, promover o bem-estar e fortalecer os vínculos dentro da escola. É uma situação um pouco preocupante, porque mesmo antes das aulas arrancarem, né, durante o processo de matrículas e seleção, a presença do psicólogo é muito importante. E o psicólogo vai servir como uma espécie de mediador entre os pais e a escola, aqui particularmente os professores,
qualquer dificuldade em termos de aprendizagem, além do psicopedagogo e de outro especialista, o psicólogo pode servir, primeiro, na parte da avaliação diagnóstica. Se, por exemplo, o aluno apresentar alguns sinais, alguns traços de possíveis transtornos que possam implicar no processo de aprendizagem, então é importante, por exemplo, que o psicólogo faça esse rastreio. Primeiro, fazer o rastreio desses sinais, depois recomendar uma avaliação mais aprofundada para então, durante o processo das aulas, os professores tenham conhecimento das habilidades e limitações desses alunos para poder então ter um maior acompanhamento. Lucamba Joaquim acrescentou que os gestores escolares já identificaram a necessidade da existência de psicólogos dentro das instituições de forma consistente. Políticas até já existem. Eu falei, por exemplo, do decreto. Quem cria o decreto é porque já identificou a necessidade desse profissional dentro das escolas. Agora, o que falta é aplicar na prática e de forma mais consistente. Isso também implica criar condições para terem esses profissionais. Talvez relembrar às instituições, aos gestores escolares. O psicólogo não é um fiscal. O psicólogo é um parceiro do processo de educação. Se eu contrato um psicólogo da educação ou escolar, é valioso, ou até o próprio clínico, é valioso, é mais valioso eu colocar esse psicólogo a trabalhar no que eu disse anteriormente, que é no processo de avaliação, rastreio de sinais e depois recomendar possíveis avaliações mais aprofundadas e para depois dar também o subsídio aos professores, do que eu lhe colocar só a dar aulas. Os educadores de hoje devem ter competências de ensino especial para suprir a falta de psicólogos nas escolas. Hoje já se exige, por exemplo, que o professor, durante o processo de formação, tenha também conhecimentos de inclusão, de ensino especial, para poder lidar em sala de aula. Esse grupo de profissionais, o psicólogo vai ser indispensável. Nós precisamos agora passar da teoria à prática, criar condições, criar mecanismos de contratação massiva desses psicólogos para que a gente consiga trabalhar de forma mais assertiva. O país precisa de psicólogos escolares que atuam na área, devido ao aumento dos casos de ansiedade, depressão, autolesão entre jovens nos últimos anos. Especialistas reforçam que o investimento em saúde mental nas escolas deve ser uma prioridade e não uma alternativa. O governo precisa criar políticas de trazer esses profissionais para dentro das escolas e ajudar as crianças que têm dificuldades. E não só estamos a falar de dificuldade de aprendizagem, mas também podemos falar de outras dificuldades que vão surgindo ao longo do percurso. Por exemplo, há crianças que apresentam quadros de ansiedade, quadros de depressão e também adolescentes durante o processo de aprendizagem e podem também precisar do suporte de um psicólogo clínico, por exemplo, para atendimento. Mais do que acolher, é preciso construir uma escola que compreenda os alunos na sua totalidade, corpo, mente, emoções. Sem isso, o processo de ensino e aprendizagem fica comprometido. Setembro é um mês de conscientização da sociedade sobre a importância da prevenção ao suicídio. O movimento chama atenção para os sinais e orienta para a busca de ajuda especializada de psicólogos, psiquiatras e terapeutas. Ter empatia com pessoas que passam por dificuldades e problemas com a saúde mental também faz parte da discussão. O 10 de setembro surge como uma chamada de atenção para os sinais de sofrimento emocional e a importância de falar sobre a saúde mental. As causas vão além do que se vê. O suicídio raramente tem uma causa única. Na maioria dos casos, ele é o resultado de uma combinação de fatores psicológicos, sociais, genéticos e ambientais. Do que a Organização Mundial da Saúde lista, do ponto de vista das investigações, as causas mais comuns costumam estar relacionadas à depressão, suicídio. A depressão aparece no topo. Se a gente tivesse que listar, a depressão aparece no topo das causas. E depois aparecem também, em segundo lugar, os conflitos interpessoais. E aqui nos conflitos interpessoais, estamos a falar concretamente de conflitos com pessoas próximas ao nosso convívio social, estou a falar entre pais e filhos, de marido e mulher, e depois vamos estender isso para outros ambientes de interação, como por exemplo ambientes de trabalho, ambiente de escola e de amizade. Em terceiro lugar, que esse dado também é muito importante, aparece a causa relacionada ao uso de drogas. O uso de drogas costuma ser também um dos fatores que leva ao suicídio. Por quê? Porque o consumo excessivo de droga acaba por comprometer a nossa capacidade de julgamento. Temos também outra causa, que aqui aparece em quarto,
são os diagnósticos de doenças crônicas. O suicídio é, antes de tudo, um pedido de ajuda não atendido. Muitas pessoas vivem um sofrimento silencioso por não encontrarem espaço para falar sobre o que sentem. O diálogo tem sido o principal aliado, explica o psicólogo Lucamba Joaquim. Existem vários, mas até agora, por exemplo, de todas as campanhas já realizadas sobre o Setembro Amarelo em relação ao suicídio, o diálogo ainda costuma ser o mais incentivado, porque entende-se que é partilhando os problemas com aquele que pratica a escuta ativa é que a gente consegue também olhar o problema numa outra perspectiva e não partir pelo suicídio. A maioria das pessoas procuram os profissionais de saúde mental quando ao seu redor não encontram o consolo necessário para afogar as suas preocupações. Outras práticas que são mais viradas para os profissionais de saúde mental, né? E quando normalmente as pessoas que têm ideação suicida procuram profissionais de saúde mental, se procuram numa fase de aperto já. É porque já não conseguem suportar a pressão. Porque nem sempre, às vezes depois vamos falar sobre causas, mas nem sempre, quando a pessoa tem a ideação suicida, ele pensa logo em procurar ajuda. Ele tenta resolver internamente. Ele tenta gastar a energia que ele tem internamente de suportar uma dor. Atuar para prevenir o suicídio é uma preocupação para toda a sociedade, não apenas para governos, instituições ou profissionais de saúde mental. Lucamba Joaquim elenca alguns pontos para prevenirmos o número de mortes por suicídio. As formas de prevenção, primeiro, existe essa forma macro, melhorar as condições sociais, e depois existe essa forma mais subjetiva, que é de trabalhar com cada indivíduo. Ensinar as pessoas a gerir emoções, ensinar as pessoas a lidar com situações de conflitos, né? Nós precisamos, por exemplo, perceber ou dar às pessoas a oportunidade de entender que diante de um conflito nós podemos ter várias opções para resolvê-los e essas opções, nenhuma delas pode ter uma sua vida. Precisamos ensinar as pessoas a partilhar as suas dores. Nós falamos no início sobre a importância de conversar. Então é bom que sempre os pais em casa, os professores e também no trabalho, às vezes, os colaboradores e a gestão tenham a capacidade de existir um espaço para diálogo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, o suicídio é a única causa de mortalidade que não teve redução do número de casos nos últimos 50 anos, sendo a divulgação de informações sobre o assunto uma das principais e mais eficazes formas de prevenir o problema. O Setembro Amarelo não é apenas uma campanha institucional, é um chamado à empatia, à escuta e ao cuidado. Estar atento, oferecer apoio e incentivar a busca por ajuda profissional podem fazer toda a diferença. Estamos a informar no Girassol Jornal. Veja no próximo bloco toda a atualidade do mundo desportivo. É momento para a primeira pausa. Volte connosco. De volta à informação, arrancou hoje em Luanda a 6ª edição da Conferência sobre Petróleo e Gás. A transição energética, o aumento da produção através de reformas favoráveis ao investimento, dominaram o primeiro dia do certame, que junta cerca de 78 empresas. Está aberta a Conferência sobre Petróleo e Gás. Durante 2 dias, os olhos estarão expostos na transição energética em meio ao declínio da produção petrolífera que o país atravessa. Essa luta que estamos a travar contra o declínio da produção, mas também porque estamos a demonstrar ao mundo o que temos dito. Queremos uma transição energética mais justa e equitativa. Porque o agogo é hoje, se calhar, a plataforma com melhor performance em termos energéticos e de descarbonização no mundo. Então, isso orgulha-nos e demonstra a nossa seriedade quando reafirmamos: queremos continuar a explorar os nossos recursos minerais, queremos transformá-lo e queremos fazê-lo com respeito ao ambiente. Angola detém vários recursos minerais que quer olhar para os mesmos como fonte alternativa de energia. E as cerca de 78 empresas, entre nacionais e internacionais do setor petrolífero, estarão concentradas neste aspecto. Empresários no setor petrolífero há anos, João Filipe e Manuela Cardoso, acreditam que o país tem tudo ao seu favor para a diversificação da matriz energética
de Angola. A existência dessa nova commodity, adicionando os esforços em curso para mais exploração de petróleo, portanto, o futuro é promissor da indústria e vamos ter mais eletricidade para as nossas casas, para a industrialização do país, e daí podem vir outras indústrias como a de fertilizantes, né, que já está a nascer no Soio, e talvez uma aqui também na Barra do Dano, portanto, que são soluções que visam agregar valor naquilo que é a diversificação da nossa matriz energética por intermédio do gás. Angola pode conseguir sim fazer essa transição. Aliás, já começamos a dar alguns passos. Já se fala muito do ESG, que é o Environment Sustainability Governance, que as empresas têm que seguir então para cuidar do meio ambiente, para fazer a transição energética. Fazemos extração de petróleo com menos, de uma forma mais limpa. Eu acho que Angola já começou a dar os passos. Falta muito, sim, ainda temos um caminho pela frente, mas as empresas já começam a seguir esses passos, que é para então nós fazermos a transição energética de forma segura e sustentável. Eu acho que nós temos que ser muito lúcidos em relação a onde é que nós estamos, comparado com os países ocidentais. Eles têm outras preocupações, isso foi dito pelo Presidente e foi dito também pelo nosso Ministro das Minas, dos Recursos Minerais, que o importante para nós é nós utilizarmos ao máximo, e também foi dito pelo NGIUC, todas as gotas de petróleo e gás que nós podemos para o nosso próprio desenvolvimento. Esta tem que ser a nossa prioridade. Ainda mais se for feito pelas empresas nacionais, melhor ainda. Durante os dias 3 e 4, o também considerado o maior evento de petróleo e gás do país vai posicionar Angola no epicentro da discussão energética, celebrando o que se fez ao longo de 5 décadas e projetando o futuro do setor petrolífero. Angola oferece condições de investimento que garantem estabilidade contratual e o devido retorno de acordo com as melhores práticas internacionais. A informação foi avançada hoje pelo Presidente da República, João Lourenço, na abertura da 6ª edição da Conferência de Petróleo e Gás, que arrancou hoje em Luanda. João Lourenço considera fundamental que o setor petrolífero assuma um papel ativo na criação de oportunidades de estágio e na promoção do acesso ao primeiro emprego aos jovens, a maior franja da população angolana. Luanda é desde esta quarta-feira o palco das discussões do futuro do setor energético no país, com a realização da 6ª Conferência de Petróleo e Gás, aberta pelo Presidente da República. Para o setor, João Lourenço assegurou que Angola oferece condições de investimento favoráveis, sinalizando a necessidade de parcerias que contribuam para o bem comum e o desenvolvimento sustentável do país. A República de Angola oferece condições de investimento que garantem estabilidade contratual, segurança jurídica, previsibilidade e o devido retorno de acordo com as melhores práticas internacionais. Queremos parcerias que contribuam para o bem comum, para o empoderamento das nossas comunidades e para o desenvolvimento sustentável do país. A cooperação entre os setores público e privado, entre investidores e reguladores, aliado ao conhecimento local e à experiência internacional, será determinante para concretizar essas aspirações. O setor petrolífero é a espinha dorsal da economia nacional, apesar do declínio acentuado na produção. Para contrapor esta realidade, medidas estão a ser tomadas pelo Executivo, onde a captação de novos investimentos se destaca. A 6ª edição da Conferência e Exposição do Petróleo e Gás realiza-se num momento particular da indústria petrolífera nacional, caracterizado por um acentuado declínio da produção. Para vencer este desafio, o Executivo angolano, e em particular o Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, em articulação com os seus órgãos tutelados, tem envidado esforços para a implementação de programas e ações
com vista a mitigar esta situação, com especial foco na estratégia de exploração 2020-2025, estratégia de licitação 2019-2025 e captação de novos investimentos privados para impulsionar o desenvolvimento sustentável em toda a cadeia da indústria petrolífera nacional, com o fim último de gerar riqueza e prosperidade para o país e para os angolanos. Para o Presidente da República, a exploração e produção de hidrocarbonetos no onshore angolano deve ser estimulada e promovida, tendo em conta o baixo custo operacional. João Lourenço reafirmou o compromisso de Angola de trabalhar com parceiros e organizações internacionais para a produção sustentável dos recursos petrolíferos do país. Estufa, entre as quais destacamos a eliminação ou redução da queima do gás, a adoção de equipamentos operacionais menos poluentes, a proteção e a conservação da flora e da fauna, bem como a execução de programas para florestação e ou reflorestação. Reiteramos o nosso compromisso de continuar a trabalhar em estreita colaboração com os parceiros e organizações internacionais para a produção sustentável dos nossos recursos petrolíferos, contribuindo para a transição energética e também para a diversificação da economia nacional. O Presidente da República considera fundamental que o setor petrolífero assuma um papel ativo na criação de oportunidades de estágio e na promoção do acesso ao primeiro emprego aos jovens, a maior franja da população angolana. A população angolana é maioritariamente jovem. Por isso, devemos canalizar a energia e o potencial criativo desta franja da população ao serviço da nossa economia, razão pela qual é fundamental direcionar uma atenção especial aos jovens. O setor petrolífero deve assumir também um papel ativo na criação de oportunidades de estágio e na promoção do acesso ao primeiro emprego aos jovens angolanos, abrangendo toda a cadeia de valor da indústria petrolífera. A 6ª Conferência de Petróleo e Gás termina nesta quarta-feira. No Centro de Convenções de Talatona está o repórter Ernesto Jaime com todos os detalhes que marcam a conferência e que, além das empresas petrolíferas, junta também os bancos comerciais. Ernesto, boa noite. Quais são as últimas deste certame? Viva, boa noite. Continuamos aqui no Centro de Convenções de Talatona a acompanhar aquilo que está a ser então a 6ª edição da Conferência sobre Petróleo e Gás Angola 2025. Uma edição ou uma conferência que foi aberta logo na manhã de hoje pelo Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, que no seu discurso fez referência que investidores no país, sim. Porém, é bom que se faça investimentos que estejam voltados para aquilo que é o desenvolvimento do setor e que também contribua para o crescimento dos angolanos ou que beneficie ou que tenha impacto na vida dos angolanos. A corrida aqui das empresas é tanta também para poder olhar para aquilo que é novas parcerias, discussões voltadas para o mesmo setor petrolífero e não só. E quem também está nesta mesma corrida é o Banco Sol, um banco comercial que tem vindo também a desenvolver estratégias para aquilo que é o angariar e o firmar dos seus serviços. Vou à conversa com Ivandro Bastos, que é o chefe de departamento Oil and Mining Desk do Banco Sol. Muito boa noite em direto para o Jornal da Rede Girassol.
vamos dizer que o Mining Desk, um setor novo que o Banco Sol traz, porém, para beneficiar as empresas petrolíferas. Boa noite, TV Girassol. Sim, e como disse, o Banco Sol, há sensivelmente 10 meses, propriamente a dezembro de 2024, inaugurou um novo desk que tem como especialidade o atendimento às empresas do setor petrolífero e do setor mineiro. Pese embora essa estrutura já exista há mais tempo no banco, é sensivelmente que nós decidimos dinamizar o negócio do petróleo e minério no Banco Sol. O que é que propriamente trazem para empresas aqui alocadas do setor petrolífero? Para o setor petrolífero, o Banco Sol tem estado a apostar de forma muito direta ao conteúdo local e para esta feira em particular nós trazemos como destaque o produto Quilap, que é um produto que combina duas necessidades das prestadoras de serviço, seja esta necessidade de tesouraria, bem como a necessidade cambial. Ou seja, aquelas prestadoras de serviço que tiverem faturas OPO emitidas por operadoras podem se dirigir ao nosso banco e nós fazemos o adiantamento do pagamento destas POs e, em contrapartida, também atendemos a necessidade cambial associada a estas Purchase Order. Muito obrigado. Ouvíamos a conversa com Ivandro Bastos, que é o chefe do departamento voltado então para empresas petrolíferas, no caso que o Banco Sol tem, né, para estar voltado então aos empresários do setor petrolífero. De resto, é esta informação que se pode avançar aqui neste período da noite e nós, obviamente, que noutros espaços informativos da Rede Girassol vamos acompanhar o desenrolar de outros dias desta mesma conferência. Boa noite. Boa noite, Ernesto Jaime. Obrigada por juntar-se a nós com estas informações. E o barril do petróleo Brent para entrega em novembro abriu esta quarta-feira a 69,10 dólares no mercado de futuro de Londres, estando perto dos 70 dólares fixados no Orçamento Geral do Estado angolano para este ano. O OGE para 2025 foi preparado com base no preço de 70 dólares o barril e uma estimativa de produção de 1.098.000 barris de petróleo por dia. Afrobasket Sub-16. Angola estreia com vitória ao derrotar o Ruanda por 67-56. Em destaque. O Sindicato dos Jornalistas de Angola diz que vai avançar com a greve de 8 de setembro, deliberada na última terça-feira. A paralisação, numa primeira fase, segundo o porta-voz da Comissão Negocial, será total durante 4 dias nos órgãos de comunicação social públicos. Em entrevista telefónica à Girassol FM, nesta quarta-feira, o porta-voz da Comissão Negocial do Sindicato de Jornalistas de Angola esclareceu que a proposta do Executivo angolano, apresentada a 29 de agosto, sobre o aumento salarial na ordem de 27% a partir de outubro e mais 31% a partir de janeiro, não foi vinculada ao sindicato e aos seus filiados. André Mussamo avançou que o sindicato deparou-se com incongruências na última reunião com o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. São os conselhos de administração, que são órgãos nomeados pelo titular do Poder Executivo, que é o Presidente da República e, portanto, chefe do governo, eram competentes. Foi com estas estruturas que nós sentamos à mesa, depois de apresentar o nosso caderno, e conseguimos o acordo de princípio que estabelecia que o aumento seria de 58%. O que nos surpreende é que, em cima da hora, estávamos em finais do mês de agosto, vem esta proposta que o Executivo decidiu publicitar unilateralmente, tentando induzir a opinião pública de que tinha sido um acordo feito com o sindicato. Ora, nós nunca fomos envolvidos nesta proposta, tomamos conhecimento dela numa reunião, fora do contexto, convocada pelo Ministério da Comunicação Social, onde nós fomos para ouvir o que queriam saber de nós nesta reunião. Estando nesta reunião,
que a primeira surpresa foi de saber que estavam lá também os presidentes dos conselhos de administração. Alguns deles tinham sido subscritores da ata onde consta a referência que o aumento seria de 58%, e de lá ficamos a saber que o governo era incapaz de fazer um aumento a este nível. Também soubemos, a partir daquele momento, que os conselhos de administração não tinham competência de fazer acordo nenhum. O que nos surpreende é porque os conselhos de administração receberam o caderno do sindicato enorme dos seus trabalhadores e porque que deram início ao processo negocial, se afinal eram entidades incompetentes para tomar decisões a este nível. O porta-voz da Comissão Negocial do Sindicato de Jornalistas Angolanos sublinhou que a paralisação será total, sem serviços mínimos e extensiva a todo o país. Param também os órgãos que são extensões das empresas cujas sedes estão na capital do país, portanto as emissoras provinciais, os sinais distribuídos com participação de filiados nossos da televisão também param. O serviço de distribuição do matutino, o único que temos, também não serão garantidos por pessoas que são membros do sindicato ou outros que se vão solidarizar com esta causa. E acreditamos que a solidariedade vai ser extensa, porque a causa, uma vez ganha, ela vai beneficiar todos, não apenas os filiados do sindicato, porque nós estamos a reclamar por melhoria de salários dos trabalhadores dos órgãos públicos de comunicação social. A Assembleia Geral deliberou igualmente que a segunda fase da greve deve ocorrer de 9 a 19 de outubro, a terceira de 10 a 24 de novembro e a última de 10 a 24 de dezembro. Sobre o anúncio da greve nos órgãos de comunicação social públicos, as tentativas da Rede Girassol para obter a reação do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação. De regresso às notícias, a British Petroleum quer continuar a explorar as águas profundas de Angola. A intenção foi manifestada pelo CEO da petrolífera, à saída da audiência concedida pelo Presidente da República, João Lourenço. João Lourenço recebeu igualmente em audiência o CEO da Eni e o secretário-geral do Partido Socialista em Portugal. O presidente João Lourenço recebeu Murray Auchincloss, CEO da empresa BP, Cláudio Descalze, CEO da Eni, e José Luís Carneiro, secretário-geral dos Partidos Socialistas em Portugal. Com o secretário-geral dos Partidos Socialistas em Portugal, foram abordados temas voltados ao impacto da comunidade angolana e portuguesa no desenvolvimento dos dois países. Abordamos ainda a importância da comunidade angolana em Portugal para o desenvolvimento do nosso país, a comunidade que vive, a comunidade que investe, a comunidade que tem laços constituídos do ponto de vista social, do ponto de vista cultural com o nosso país, mas também a importância da comunidade portuguesa que aqui trabalha, que aqui investe, que aqui estuda e que aqui contribui para o desenvolvimento de Angola. Diria que o futuro dos dois países é muito importante para as futuras gerações, particularmente aquelas que acreditam nestes valores da cooperação, da paz e do desenvolvimento e do bem-estar comuns. E, portanto, foi esta, digamos, a essência da conversa que tive com o Sr. Presidente da República, João Lourenço. Em audiência separada, o chefe de Estado angolano manteve encontro com o CEO da empresa BP e o CEO da Eni em Angola pela primeira vez, a propósito da conferência sobre petróleo e gás que decorre em Luanda. Estamos felizes por informar que daremos início ao nosso primeiro projeto dedicado de gás no final do ano e vamos continuar a atividade de exploração
em águas profundas, começando com a zona de interesse econômico misto. Nós falamos também do futuro de Azul, portanto sabemos que Azul começou no ano de 2025 novos projetos que continuaremos a empreender que têm a ver com a perfuração de outros poços petrolíferos e também temos outros projetos no setor de gás, principalmente no que diz respeito ao nosso plano dos próximos anos. Nós entendemos investir cerca de 4 mil milhões de dólares nos próximos 4 anos para o setor de gás. Mas, acima disso, também nós dedicamos um montante de 1,4 mil milhões de dólares para novos poços para a exploração de gás. Por que gás? Gás, como tem dito o Sr. Ministro dos Recursos Minerais de Angola, é a nova fronteira, porque sabemos que vamos continuar, sim, a explorar o petróleo, mas gás cria um novo espaço para crescimento. E esse gás que nós vamos explorar vai também ajudar com que possamos alimentar a Angola LNG. Os talibãs levaram hoje para 1.457 o número de mortos no sismo que há 3 dias atingiu o leste do Afeganistão. Todo o resumo na página internacional. Até agora, o número de mortes atingiu 1.457 e o de feridos, 3.394. O número de casas destruídas nas zonas afetadas é de 6.782. Os talibãs indicaram que as equipas de resgate continuam a trabalhar na zona afetada pelo terremoto, onde já ocorreram várias réplicas. As equipas de salvamento trabalharam durante todo o dia para resgatar os que ficaram presos sob os escombros e carregar os feridos, que foram depois transportados de helicóptero para os hospitais. O Afeganistão, que é palco de décadas de guerra e crise económica, enfrenta agora um novo desafio após este terremoto, o mais devastador do país desde os terremotos de 2023, na província de Herat. A ajuda global, vinda de países como a Índia, começou a chegar nas últimas horas, juntamente com a ajuda de agências internacionais e organizações não governamentais. O ex-presidente congolês Joseph Kabila reagiu na terça-feira após um promotor militar ter pedido a pena de morte durante o seu julgamento por traição na semana passada. Kabila denunciou uma ação política destinada a silenciar a oposição. Este julgamento não tem nada a ver com justiça, disse ele num documento. Ele criticou o seu sucessor, Félix Tshisekedi, afirmando que este não havia assumido a responsabilidade pelos fracassos do seu governo. Kabila também acusou Tshisekedi de corrupção relacionada às províncias de mineração de Katanga. O ex-chefe de Estado também pediu diálogo entre todos os partidos do cenário político da RDC. A reconciliação não virá de acordos parciais nem de julgamentos seletivos, afirmou o antigo líder. Kabila encerrou o seu exílio autoimposto de 2 anos em abril, quando chegou a Goma, poucos meses depois de os rebeldes do M23 tomarem a cidade oriental. Mais tarde, o Senado congolês revogou a sua imunidade parlamentar, abrindo caminho para procedimentos legais. O ex-presidente está a ser julgado à revelia perante o Supremo Tribunal Militar desde o final de julho, num caso de traição que inclui crimes de guerra, estupro e assassinato. As autoridades congolesas o acusam de apoiar o grupo M23, que é apoiado pelo Ruanda, e de conspirar para derrubar o governo. Os presidentes francês e ucraniano e outros líderes europeus reúnem-se na quinta-feira com o presidente norte-americano Donald Trump, após a cimeira da chamada Coligação dos Dispostos sobre as garantias de segurança para Kiev. O anúncio é do Palácio do Elíseu. A cimeira vai acontecer com vários dirigentes presentes em Paris, entre os quais o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, os presidentes da Comissão Europeia Ursula von der Leyen e do Conselho Europeu, de uma conversa telefónica com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e depois de uma conferência de imprensa no Palácio Presidencial francês. O presidente Zelensky disse que pretende discutir com Donald Trump a imposição de mais sanções à Rússia. Está tudo dito e mostrado na edição de quarta-feira do Girassol Jornal. Assim, boa noite, fique bem e não perca o especial entrevista aqui na Rede Girassol.